Olá pessoal, esse vídeo nós vamos mostrar o efeito provocado aí pelo filtro capacitivo em circuitos retificadores, um assunto então aí referente ao conteúdo de eletrônica analógica do canal. Muito bem, recordando aí sobre os retificadores, né pessoal? Os retificadores, lembrando aí que existem duas classificações para os retificadores, que são os de meia onda e os de onda completa, né? Eles fornecem uma tensão de saída com uma série de pulsos de mesma polaridade, o que significa então que ele converte uma tensão que é alternada, ou seja, com alternância aí de polaridade, né, de tempo em tempo, para uma tensão cuja característica é apresentar então essa série de pulsos com a mesma polaridade, ou seja, nessa situação a polaridade ela não se altera e, consequentemente, isso produz um fluxo de corrente unidirecional, ou seja, em um único sentido através de uma determinada carga. Essa era a característica lá, é a característica, melhor dizendo, dos circuitos retificadores em geral. E aqui só mais um adendo, né? Os retificadores dessa maneira são classificados como conversores CA-CC, recordando então isso daí. Só que muitos equipamentos, pessoal, de corrente contínua, né, eles necessitam de uma tensão e, consequentemente, de uma corrente cuja variação no tempo seja a menor possível. O que isso quer dizer? O retificador com a diodos, né, somente lá com a ação do diodo, ele consegue fazer a conversão de tensões que alternam a sua polaridade para tensões contínuas, ou seja, com polaridade fixa, porém a variação do valor dessa tensão ela é muito grande. Tá? Então, para se conseguir minimizar essas variações, o ideal seria que essas variações não existissem, né? Ou seja, que além de nós termos uma tensão com polaridade fixa e uma corrente com sentido único, nós tivéssemos também valores constantes, né? Tanto para tensão como também para corrente na saída desses circuitos. Porém, não é isso que acontece. Então, para minimizar essas variações, a gente pode adicionar a esse circuito os chamados filtros capacitivos, né? Então, os filtros eles são inseridos, né, num circuito eletrônico como esse, adicionando-se então o componente chamado de capacitor. Eu vou falar sobre ele aí um pouquinho mais para frente, tá? Como eu falei, né, vai ser necessário então para minimizar essas variações, ou seja, para que a tensão seja a mais constante possível, né? Ou seja, com o mínimo de variações lá no seu valor, essa ação de filtragem ela é feita então para essa finalidade, né? Com essa finalidade, tá? Então ela é feita por meio aí da adição de um capacitor nesses circuitos. Bom, então basicamente um diagrama aí que descreve as etapas, né, desse circuito, ela é dada aí, ó, pelo circuito retificador a diodos, que converte então uma tensão dessa natureza aqui, né, alternada, para uma tensão que a gente chama de pulsante, e o filtro ele vai ter o efeito de transformar essa tensão pulsante numa tensão não igual a essa, mas o mais parecido possível com uma tensão com valor constante, tá? Na verdade, nós vamos observar pequenas variações, mas em comparação com a tensão pulsante, nós vamos ver variações muito menores na saída desse circuito, tá bom? Vamos falar então, antes do circuito propriamente dito, vou falar um pouquinho do capacitor, tá? Um resumo do resumo aqui sobre esse componente. O capacitor, ele, para quem não sabe, é um elemento armazenador de energia, né? Ou seja, ele armazena cargas elétricas que são acumuladas nas suas placas, né? São duas placas paralelas ou duas placas não necessariamente paralelas, né? Mas elas são separadas por um material que a gente chama de dielétrico, que é um material isolante, tá? O capacitor, então, ele armazena energia, né, na forma de tensão, na forma de um campo elétrico, né? Na verdade, o acúmulo de cargas positiva de um lado da placa, negativa na outra placa, na verdade, né? São duas placas, uma armazenando cargas positivas, a outra armazenando cargas negativas. Vai gerar ali uma diferença de potencial. E é importante dizer que ele vai armazenar energia durante um intervalo e vai devolver essa energia armazenada durante um outro período. Tá? Então, o capacitor ele executa o que nós chamamos de ciclos de carga e
descarga. Tá? Isso vai ocorrer inclusive nesse circuito que nós vamos analisar. A simbologia do capacitor pode ser dada aí de várias maneiras, né? Inclusive a gente pode acrescentar aqui esse sinalzinho de mais, o que indica que o capacitor é projetado para funcionar em corrente contínua, inclusive é a característica dos capacitores desse circuito que nós vamos estudar, né? Aí geralmente a gente tem aqui esse sinal de mais, simbolizando qual é o lado positivo de ligação dele. Quando não se simboliza esse sinal positivo aqui em um dos terminais do capacitor, significa que ele é projetado para tensões e correntes alternadas, tá? Então são várias simbologias diferentes, só mesmo para a gente ter o conhecimento disso. Bom, o capacitor ele tem uma característica, né, que é chamada de capacitância, que relaciona então a carga armazenada com a tensão entre as placas lá do capacitor, tá? Então, a capacitância nada mais é do que a proporção entre essa carga armazenada e a tensão entre as placas lá do capacitor, né? Como eu já falei. Ela mede basicamente a capacidade de armazenamento de energia e mais do que isso, no caso desse circuito que nós vamos estudar, isso vai determinar também o tempo de carga e descarga, se ele vai ser mais rápido ou mais lento. Quanto maior for a capacitância, mais lenta é a curva de descarga e também a curva de carga desse capacitor, o que faz com que ele gere menos variação na tensão de saída. Então, um capacitor com capacitância elevada faz com que o circuito retificador fique mais eficiente, tá? A unidade de medida da capacitância é o Farad, em homenagem lá a Michael Faraday, né, que foi aí um dos cientistas que mais contribuiu para a parte lá de eletromagnetismo, parte de tensão induzida, enfim. Bom, o circuito em si, né, é o retificador, como nós já conhecemos, com a adição aqui, ó, do capacitor, pessoal. O capacitor ele é sempre ligado em paralelo com a carga a qual nós queremos impor, né, uma tensão e uma corrente contínuas. Beleza? O capacitor, então, que vai efetuar essa ação de filtragem, sempre é ligado em paralelo com a carga. Como que é o funcionamento, então, desse circuito, pessoal? Bom, eu vou colocar aqui o gráfico que seria gerado por esse circuito caso não houvesse aí a ligação do capacitor, tá? Então, o retificador de meia onda, ele gera um pulso positivo, depois ele tem aqui um certo intervalo em que a tensão fica em zero, depois ele gera outro pulso positivo, depois ele fica em zero de novo, e assim por diante. Ele vai executando aí pulsos positivos, né? Ele vai, melhor dizendo, entregando a carga esses pulsos positivos de tensão, né? Isso se o capacitor não estivesse presente. Como nesse caso o capacitor está presente, qual seria então o efeito dele? Qual seria a diferença então no funcionamento do circuito quando a gente inclui o capacitor aí? Bom, nós vamos ter num primeiro momento, e aqui a gente vai considerar o capacitor inicialmente descarregado, tá? Bom, o diodo se comportando aqui como um curto-circuito, tá? Aqui eu estou desprezando aquela queda de tensão provocada lá na condução do diodo, né? Só para facilitar aqui a nossa análise. E no primeiro momento, como o capacitor está descarregado, ele vai receber tensão que vai vir aqui, ó, do secundário do transformador, tá certo? Então essa tensão ela vai vir aqui com uma única polaridade, num único sentido, né? Já que o diodo ele só conduz corrente aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Então o capacitor vai receber tensão com essa polaridade. Lembrando que a tensão no capacitor é a mesma tensão da carga, que seria então aqui essa tensão VRL, o que significa então que a tensão que nós estamos desenhando em preto aqui no gráfico é a tensão VRL já com a presença do capacitor, tá? Então essa carga ela vai ocorrer até que a tensão no capacitor, acumulada lá nas placas do capacitor, ela tenha lá um valor máximo. Quando essa tensão aqui, pessoal, no caso aqui do secundário do transformador começar a cair, a tensão no capacitor acumulada aqui, ó, ela vai ser maior do que a tensão do secundário do transformador nesse instante, ou seja, no instante em que ela atingir aqui o seu ponto máximo. O que vai acontecer então? O diodo ele vai abrir, já que ele vai estar reversamente polarizado, já que a tensão de cátodo, ou seja, a tensão do capacitor, vai ser nesse instante maior do que a tensão no anodo, ou seja, maior do que a tensão do secundário do transformador. O capacitor, então, ele vai ter aqui o seu ciclo de descarga nesse caminho que eu estou simbolizando aqui com o cursor. Ó. Ou seja, o capacitor vai descarregar a sua energia em cima da minha resistência de carga. Como ele vai descarregar, a tensão em cima desse capacitor vai cair.
Só que ela cai de uma forma bem mais lenta do que a tensão no secundário transformador, tá? Na verdade, o quão mais lento ou mais rápido essa tensão vai cair vai depender, entre outros valores, né, da capacitância desse capacitor, tá? Quanto maior for a capacitância, mais alta, né, menos variação vai ter essa tensão, melhor dizendo, tá bom? Essa descarga do capacitor aqui em cima da resistência de carga, ela vai acontecer até o momento em que a tensão no capacitor se igualar novamente à tensão no secundário do transformador. Quando ela chegar aqui nesse ponto, o capacitor vai voltar a se carregar, ou seja, o diodo vai voltar a conduzir, né? Já que a tensão desse lado, ou seja, a tensão de anodo vai ser maior que a tensão de cátodo. Então ele vai carregar até ele chegar num ponto máximo. Chegou aqui no ponto máximo, a minha tensão no capacitor vai ser maior do que a tensão no secundário, o diodo vai abrir, o capacitor vai descarregar em cima da resistência. Então isso vai ocorrer periodicamente, né? Ou seja, vão ser ciclos. Nós vamos ter ciclos de carga e descarga. Carga, descarga. Depois, ele vai voltar a carregar de novo, né? O diodo vai fechar aqui o caminho, ele vai carregar até chegar no ponto máximo, depois ele vai descarregar de novo. E assim por diante, pessoal. Então o capacitor ele vai ter esse efeito de executar ciclos de carga e descarga, de modo que a tensão de saída agora, ela não vai mais cair a zero. Ela vai chegar aqui em um ponto máximo, depois ela vai cair aqui num certo valor, que a gente chama de valor mínimo da tensão de saída, a partir do momento em que ele vai carregar novamente. Então ele vai voltar ao seu valor máximo, carregando-se totalmente, depois ele vai cair até chegar lá a um valor mínimo, que seria lá o valor enquanto ele estiver descarregando a sua energia, né? Depois ele vai carregar de novo, vai descarregar de novo, tá? Bom, no caso do retificador de onda completa, por exemplo, esse aí seria um retificador em ponte com a inclusão aqui do capacitor. Então, de novo, poderia ser também um retificador com derivação central, tá, pessoal? O capacitor ele novamente seria ligado em paralelo com a minha resistência de carga, tá? E o comportamento vai ser basicamente o mesmo, né? Com a diferença que agora, como os pulsos gerados por um retificador em onda completa, eles estão aqui mais juntinhos, né? Eles estão mais próximos uns dos outros. Então os ciclos de carga e descarga vão ser um pouquinho menores, eles vão ter aqui um intervalo de tempo um pouquinho menor. Isso vai fazer com que esse circuito seja mais eficiente no sentido de segurar o valor da tensão em um valor mais elevado, ou seja, com variações menores, já que o tempo para ele descarregar vai ser menor. Tá bom? Então esse seria basicamente o funcionamento do filtro capacitivo, né? O efeito do filtro capacitivo em retificadores, tanto de meia onda quanto de onda completa. Na verdade, o efeito é o mesmo, só que para a onda completa, como eu disse, esse efeito ele vai gerar aí uma tensão de saída mais com variação menor, ou seja, ele vai ter uma eficácia mais significativa, tá bom? Vamos ver algumas relações matemáticas, pessoal. A primeira delas aí que a gente precisa saber é um conceito, na verdade, né, de tensão de Ripple ou tensão de ondulação. Nada mais é do que a diferença entre o valor máximo obtido lá na carga do capacitor e o valor mínimo obtido lá na descarga do capacitor, né? Então esse processo de carga e descarga vai gerar um valor máximo de tensão e um valor mínimo a partir do qual o capacitor vai começar a se carregar novamente. Só para a gente deixar mais claro, esse aqui seria o Ripple, a diferença entre o pico de tensão, ou seja, o valor máximo que o capacitor ele vai ter, né? Lá no ciclo de carga, no caso, ele vai chegar até um valor máximo. E quando ele descarregar, ele vai chegar até um valor mínimo a partir do qual, como eu já disse, ele vai voltar a se carregar. Essa diferença é chamada de Ripple, tensão de Ripple ou tensão de ondulação. Tá? Bom, falo isso porque para se obter a capacitância do filtro, tá? Geralmente, então, em termos práticos, o que a gente quer obter é a capacitância do filtro capacitivo, né? Do filtro aí desse capacitor que vai agir sobre esse circuito. Então ela pode ser calculada por meio dessa equação que nós estamos vendo aí. Capacitância igual corrente média desejada lá na minha carga, dividido pela tensão de Ripple, justamente essa tensão que eu estou falando agora, né? Que eu falei agora há pouco, vezes a frequência de saída, a frequência da tensão que será vista na saída desse circuito, ou seja, a tensão na carga. Tá? Só um detalhe, essa frequência de saída para retificadores de meia onda vai ser igual à frequência de entrada, ou seja, igual à frequência da rede elétrica.
Mas para retificadores de onda completa, como o número de cargas e descargas lá no capacitor ele vai ser o dobro em comparação com o retificador de meia onda, então essa frequência ela vai acabar dobrando, tá? Nos retificadores de onda completa. É importante essa informação, então. Frequência de saída, repetindo, para retificadores de onda completa, vai ser o dobro da frequência de entrada, tá? Podemos também calcular a capacitância, sabendo que a corrente média, como é uma carga resistiva, né, ela nada mais é do que a tensão média dividido pela resistência da carga, tá? Então, substituindo aqui pela lei de Ohm, tensão média V médio sobre RL, né, nada mais é do que a corrente média. Podemos então utilizar essa expressão de baixo também, tá bom? Nada mais é do que uma variação da expressão vista acima. Bom, e a tensão média de saída pode ser calculada de acordo com a média aritmética entre as tensões mínima e máxima vistas lá na carga, né? Justamente essas tensões que nós observamos aí, cuja diferença nos dá a tensão de Ripple, né? Ou seja, a tensão média ela vai ser igual à tensão de pico na carga menos metade da tensão de Ripple. É importante observar aqui que essa equação ela é válida se a tensão de Ripple for aí de no máximo 20% da tensão de pico na carga, tá? Ou seja, para valores maiores que esse, aí nós não podemos mais calcular a tensão média fazendo aí a média aritmética das tensões mínima e máxima, não, tá? Aí essa equação introduz um erro significativo, tá? Essa média aritmética, na verdade, é uma aproximação, tá, pessoal? Então ela vai gerar um erro, mas esse erro, essa equação, na verdade, ela gera um valor bem aceitável a partir do momento que nós temos um Ripple pequeno, né? Pequeno, quando eu falo pequeno, até 20% da tensão de pico na carga, tá bom? Então essas seriam as relações matemáticas, né, para esse circuito e com isso a gente termina mais um vídeo. Eu agradeço aí pela atenção de todos, peço para quem não se inscreveu ainda no canal para que se inscreva e ative as notificações para receber novos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima.